Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é sobre fé. Eu vou estar lendo lá em Jeremias 1:8. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? 1:8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quando hoje o Espírito Santo falou, você precisa de fé. Hoje eu fiquei pensando e o Senhor me lembrou de ontem, depois que para gravar o vídeo de ontem, foi uma batalha, uma luta. Eu já entendi, né? Até porque eu estava dizendo que não há outro além do Senhor Jesus nas nossas vidas. Não adianta, né, a gente querer buscar outra coisa, o inimigo tentar querer ocupar o lugar de Jesus, que não há, não tem. O único que pode fazer qualquer coisa para nossas vidas é só Jesus. É Ele que nos criou. E se a gente andar com Ele, né, ter uma intimidade com Ele, entregar a vida para Ele, né, deixar Ele ter o controle, o inimigo não tem poder. Então, por isso que o Senhor falou, não há outro. Mesmo que a gente queira, não há. E aí, quando foi, depois que eu terminei de gravar o vídeo, eu precisei sair e eu encontrei um amigo e eu comecei a conversar com ele. Fazia muito tempo que a gente não havia, né? E eu peguei e falei pra ele, né? Ele perguntando tudo, a gente falando da nossa vida, né? E antes dele casar, ele foi pra igreja comigo, né? Se converteu, tudo. E depois ele casou e até ele falou, né? Ah, vai fazer 21 anos que eu tô casada. Eu falei, nossa, que benção, né? E aí a gente ficou conversando e eu falei pra ele, ele perguntou o que eu tava fazendo, eu falei do vídeo que eu tava gravando e ele falou, nossa, que legal. E aí eu falando ali pra ele, né, da sementinha que Deus colocou dentro do coração dele, que não morreu, ele falou, não. E aí eu falando pra ele buscar uma igreja, ir até uma igreja, né, procurar uma igreja, pra ele não olhar para as pessoas são falhas, pra ele olhar pra Jesus, para ele procurar uma igreja, ele é a esposa dele, né? Ele falando do cansaço dele, que ele tá cansado, e eu lembrei de mim quando eu estava muito cansada, né? Aí eu falei para ele, procura Jesus, né? Vai para uma igreja. E ele falou que ele ia. E aí a gente ficou ali e eu vi que o tempo parou naquela hora pra gente poder conversar. E depois que eu fui embora, né? Que eu tava vindo embora, Jesus falou muito forte ao meu coração, né? Da semente. Lembrou da parábola lá do grão de mostarda, né? Que Jesus fala. E aí o Senhor falou ao meu coração. Você falou para ele que a semente não morreu. E aí o Senhor falou, você viu? A sementinha tá lá. E aí o Senhor falou, pode passar o tempo. E o Senhor falou, e foi quando o Senhor me falou, ó, você foi lá hoje e jogou mais uma aguinha lá, tipo, adubou mais um pouquinho, avivou ele, porque ele ficou assim, eu percebi o interesse dele, e aí eu compartilhei meu vídeo com ele, falei para ele assistir. E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração, tipo assim, fé é isso, ó, eu fui lá, falei de Jesus para ele, caminhei uma época com ele, mas depois, né, ele mudou, foi para outro lugar e também casou, aí a rotina é outra, né? Então, a gente não se vê sempre, né? Então é outra coisa, mas o Senhor falou para mim, ó, o que você semeou na vida dele não morreu. Esse é o segredo da semente. Você planta e às vezes você nem vê. E assim é o Senhor falando da fé também, né? Só que aí, quando o Senhor hoje me lembrando dele, falando, ó, você vê? Olha lá, ó, quando você falou com ele. E ele ainda falou, não morreu não, tipo, a semente tá ali. E vai germinar e aquele, né, tem o tempo certo do Senhor. E quando eu cheguei aqui, falei com a minha irmã que tinha encontrado, e eu falei, aí minha irmã falou pra mim, era pra você ter ido hoje mesmo. Eu falei, era sim. Eu falei, mas viu o levante, né, mas eu entendi. E aí eu entendi por quê, um levante, porque eu ia gravar que só é Jesus o melhor. Ele é o melhor e não há outro. E depois, o inimigo já sabia que eu ia encontrar ele, que eu ia falar de Jesus para ele. Então foi uma batalha atrás da outra. Mas eu não parei. Esse é o segredo, a gente não parar, é continuar. E foi quando o Senhor falando hoje comigo, você precisa de fé, né? Igual ele falou, olha da semente de ontem, tipo, olha lá, você viu e não morreu. Entende? Só que aí na madrugada o Senhor já me despertou para orar exatamente por ele. E eu fui orar pela vida dele, para Deus fortalecer ele, né? Ajudar ele a voltar. Ainda eu falei para voltar não é fácil, mas não desiste. Volta, é o melhor caminho, é a melhor coisa você estar numa igreja buscando Jesus, caminhando com Jesus. E aí foi quando ele
o Senhor me despertou na madrugada exatamente para interceder pela vida dele. Porque precisa de pessoas, né? Tá intercedendo para nossas vidas. O meu processo tinha pessoas orando por mim. Então, assim, precisa de pessoas estar orando. E foi quando eu fui orar por ele, para o que a gente conversou ali não parar, não vir o inimigo e roubar, né? E fazer ele desanimar, porque cansado ele já tá. Então ele vai precisar de força para ele continuar, para ele buscar Jesus mesmo. E o começo é difícil, o começo não é fácil. Eu contei do meu começo, não é fácil. Então foi quando nessa madrugada eu orei, mas quando a gente ora por outro, é o Senhor também nos renovando, nos fortalecendo. E foi quando hoje de manhã o Senhor me falando de fé. Você precisa de fé. E me lembrou dele. Olhar que não, ó, quantos anos? Ainda ele falou, ó, 21 anos, gente, que eu já vou fazer 21 anos de casada. Eu falei, nossa, tudo isso já passou. Eu falei, que bênção, entende? Então o Senhor falando para mim, a sementinha, se ela caiu numa terra boa, ela tá ali, ela não morreu. Então tudo que a gente planta, né, das coisas boas, coisa ruim vai ter consequência também, mas as coisas boas também tem. E o Senhor falou, olha aí, ó, uma coisa boa que, olha o que você fez aí, ó, que você plantou na vida dele, não morreu. E ali eu pude compartilhar, falar com ele, né? E ele vai assistir o vídeo também. E eu tenho certeza que o Senhor já está ministrando, porque é o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que marcou aquele encontro ontem, para a gente poder falar, e eu falar de Jesus para ele e falar, volta para o caminho, né? E ele ficou ali muito feliz, eu fiquei feliz de ver ele também, e assim eu vejo que foi uma preparação do Senhor, porque é o Senhor que, quando você está na direção do Senhor, sendo guiada por Ele, é Ele que vai direcionando e mostrando os caminhos. Porque ontem eu poderia não ter ido, poderia ter ficado aqui desanimado, mas não, eu falei, não, eu vou sair e fui. E é tão interessante que aí, quando hoje o Senhor me falando de fé e me lembrou exatamente para eu olhar para a vida dele e falar, ó, tá vendo, ele não, a semente não morreu, é o Senhor falando da fé de hoje, mas o Senhor falando, ó, não temas diante deles. O que o Senhor está falando? Não tenha medo diante deles, é falando do inimigo que vai vir, porque eu não compartilho todos os textos aqui, mas tem um texto hoje que o Senhor me levou, exatamente falando da libertação do Gadareno, que é vários demônios, ele estava com um monte de demônio, entende? Então, assim, o que o Senhor está falando? Não temas diante deles, ou seja, não tenha medo dos demônios que vai vir hoje para tentar te parar, o inimigo, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor já está falando, eu estou contigo, vai vir um monte para tentar te parar, mas eu não tenha medo, eu estou contigo. Essa é a segurança da gente caminhar com o Senhor, da gente se posicionar, da gente falar, Senhor, a minha vida é sua, direciona, eu tô com o Senhor. Esse é o segredo. Por isso que ontem ele falou, não há outro. Ó, hoje ele está falando, eu estou contigo, é só o Senhor Jesus que está conosco. Se a gente entregou a nossa vida e a gente não serve o diabo, Jesus, ele nos livra, ele nos guarda, entendeu? Porque é aquele segredo, você fecha as brechas, você não deixa a brecha aberta, porque se você tem brecha aberta, você está servindo o diabo. É aquele negócio de falar assim, isso daí não tem nada a ver. Isso é uma mentirinha. É brecha aberta. Aí é onde você está dando legalidade para o inimigo entrar. E aí não vem porque ele está falando deles. É monte, é vários. E aí eu fiquei pensando, enquanto o Senhor falando para mim, hoje você precisa de fé. E foi um momento que o Senhor me parou na hora do devocional. Eu fiquei impactada. Ao mesmo tempo eu chorava dele falando da minha promessa, mais um pouquinho da minha promessa. Mas ao mesmo tempo, assim, falando, né, lembrando da passagem, que sabia que ia vir um levante, porque ele estava me entregando mais uma parte da promessa que ele tem falado para minha vida. Então, mas quando ele falou para mim, você precisa de fé para você viver a promessa também, porque assim, fé é o quê? É a gente crer no que a gente não tá vendo, mas a gente tem que crer no como. Se é Jesus que tá falando, vai se cumprir. Mas é o contexto que você está olhando hoje, você fala, mas você está vendo alguma coisa? Não, não estou vendo nada. Fé é isso, fé é você não vê. O Senhor vai te falar algo, você vai falar, meu Deus, como que eu vou ver isso? É Ele que vai fazer, porque é Ele que está te falando. E a promessa que o Senhor faz na vida da gente, é muito mais do que a gente imagina, é grande. Então, a promessa não é coisa que eu estou vendo, não, Ele só está, o que Ele está fazendo? Está alimentando a minha fé, falando, você precisa de fé. E aí Ele me fez eu viver algo ontem que eu semeei lá atrás, mas não morreu, entende? E ele estava falando, alimento da fé, porque o que eu fiz ontem, o meu amigo falando para ele assim, volta, animando a fé dele, falando, volta para Jesus, continua caminhando com Jesus, e o Senhor está falando assim, o que você fez ontem, aguando, dando um adubinho nele, avivando, acendendo o foguinho dele lá, acendendo a chama dele para ele voltar para Jesus, porque é isso, né? O Senhor, ele nos aviva e faz a gente avivar outro, é tipo uma brasa, você vai acendendo um foguinho, um vai acendendo o outro, um vai animando o outro, isso é fé.
E o que eu falei para ele? Voltar para a igreja, né? Ficar firme com Jesus, é o Senhor falando para mim, hoje você vai precisar de fé para hoje, mas para você viver a tua promessa, que é grande, você vai precisar da fé. Então o Senhor, ele vai nos treinando. Lembra que eu falei que o Senhor só entrega a promessa quando a gente já está preparado, ele sabe, porque ele não vai entregar uma promessa se a gente não está preparada para viver. Porque a promessa dele é grande, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar com maturidade espiritual até pra gente coisar, porque senão depois é onde a gente não aguenta, é onde a gente recebe a promessa e a gente se perde. O Senhor não quer isso, Ele quer dar a promessa e a gente viver a promessa, porque é igual a promessa da gente ir para a eternidade. O Senhor não quer que a gente só vive aqui e depois não vai para o céu, não. Ele quer que a gente persevera. A promessa de ir para o céu é grande. Para a gente ir para o céu, a gente tem que pagar um alto preço, a gente tem que renunciar, a gente tem que se arrepender, a gente tem que perdoar, a gente tem que se perdoar, a gente tem que caminhar com Ele todos os dias. A gente não pode servir o diabo, porque ele pode vir em qualquer momento, e se a gente estiver servindo o diabo, vai ficar. Então é onde ele falou para mim, você precisa de fé. Ele tá falando para hoje isso, fé, mas ele já me treinando para ir para a eternidade e também para eu viver a promessa dele, que é grande. Tanto da salvação é grande, e a promessa que ele tem para minha vida, porque logo no começo do meu processo eu contei aí um dos vídeos que ele me entregou uma promessa. E eu falo, Senhor, é impossível. Nos meus olhos é impossível. Mas ele que deu a promessa, então ele que vai fazer. E hoje ele falou mais um pouquinho para mim. E eu fiquei impactada, maravilhada. E aí, temente, falou, Senhor, o Senhor está comigo, então tá tudo bem. E foi depois, passou o devocional, veio o Senhor aqui fazer um reparo na minha casa. E ele ficou ali na área conversando comigo, falou, não sei nem por que eu tô te falando isso. Quando ele falou isso, eu voltei no meu coração e falei, Senhor, me usa aqui. Eu já saio de cena, agora é o Senhor que vai falar com ele. Ele começou a contar as coisas dele ali, né, compartilhando a vida dele. E foi quando eu falei para ele de Jesus e falei para ele nisso, veio uma tempestade, veio uma chuva e depois já passou a chuva de novo. E foi quando, enquanto estava chovendo, o Senhor falou para mim, essas são as bênçãos na sua vida. E depois ele continuou conversando, ele contando a história dele, e foi quando o Senhor falou, agora você fala para ele, que é isso que está acontecendo na vida dele. Primeiro vem a tempestade, escurece, mas é rápido, ó, veio a tempestade, escureceu, né, e veio a chuva, e depois já abriu o sol de novo, o céu já ficou bonito. Se ele ficar me buscar, é isso que vai acontecer na vida dele. E ele ficou todo emocionado ali, e foi um momento bom. E aí eu fui ver, né, aí eu pensei, acho que o Senhor tá falando de fé, né, para viver esse momento. Só que depois que eu terminei, ele foi embora, tudo bem, tá ok. E aí depois veio uma luta que nem eu sabia. Eu falei, meu Deus, eu preciso gravar o vídeo. Eu falei, bora lá, vamos se arrumar, né? Mas veio um levante que, olha, tive que repreender o inimigo várias vezes e falar, Senhor, vamos lá, o Senhor está comigo. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque o que o Senhor está nos entregando é o alimento do dia, né? É alimento para o nosso coração. Hoje ele está falando do quê? Que a gente precisa da fé. Porque o inimigo vai se levantar quando a gente se posiciona, quando a gente quer fazer a vontade dele. E quando ele sabe que a gente não está parando, e aí o Senhor vai entregar algo, ele já sabe, né? Que o Senhor vai nos levar quanto mais a gente obedece, o Senhor nos entrega mais da promessa e faz a gente viver o novo, porque é coisa grande que o Senhor tem para nós. Quando a gente falou, não há outro, não há outro melhor, é porque ele já está preparando para dizer, sou eu que vou fazer a sua promessa, sou eu que vou te entregar a sua promessa, o seu milagre. Assim é o Senhor falando para mim e para você, não parar, não desistir. Talvez você tenha algo que já faz tempo, que você tem uma promessa, que você ora por algo e você não vê um sinal, não vê um sentido, não sabe como, cada vez está ficando pior, cada vez você fala, nossa, será que é verdade? Não deixa a dúvida entrar pelo seu coração, fala, se o Senhor falou, ele vai fazer, porque a promessa é dele, é ele quem faz, é ele que faz todas as coisas, e não deixa. E aí hoje ele está falando fé, e a fé a gente aumenta como? Pela palavra, ouvindo a palavra dele, porque hoje de manhã quando ele falou, eu fui ver a palavra, e ele está falando aqui, ó, não temas, para a gente não ter medo, que ele vai estar conosco, tá bom? Vou fazer uma oração agora, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, e obrigada, Senhor, porque o Senhor nos avisa e ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor nos dá mais um alimento dizendo para nós a nossa fé, Pai. Aumenta a minha fé, aumenta a fé de cada um aqui, Pai. Nos fortalece, Pai, que todo levante do inimigo seja para levar a gente mais perto do teu propósito, que ele possa cair todas as vezes que ele se levantar, Pai, para querer nos parar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que todo levante do inimigo, Pai, seja ele derrotado, todas as estratégias dele para nos parar, caia por terra em nome de Jesus, Pai, e que nós viveremos sim o seu milagre, as promessas sim, Pai, caminhando contigo, Pai, porque o Senhor nos garante na tua palavra que o Senhor está conosco, que nós não
teremos medo, Pai. E que todo medo, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor sabe que o nosso medo é só temer ao Senhor para te obedecer, mas medo de para parar não, Pai. Assim é minha oração, que cada um persevere, Pai, a viver o milagre que o Senhor tem para cada um. É no nome que é poder que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te abençoar. Tá bom? Tchau. E te usar.